O barroco não é apenas um estilo, uma época ou um movimento. Ele é um conflito, uma tensão viva que pulsa entre a luz e a sombra, entre o céu e o abismo. Surgiu na Itália no coração do século XVI, num momento em que o mundo parecia segurar a respiração diante da colisão brutal entre o humanismo e a fé. Quando a Contra-Reforma Católica buscava respostas para manter seu poder e sua influência. Imagine um tempo em que a arte não servia apenas para embelezar, mas para convencer, para capturar almas, para guiar o olhar perdido das multidões rumo ao divino. Foi nesse cenário que o barroco se ergueu, exuberante, extravagante e cheio de contradições. Quando atravessou o Atlântico e chegou ao Brasil no final do mesmo século XVI, o barroco encontrou um terreno fértil e, ao mesmo tempo hostil, trouxe pelos jesuítas, não para simplesmente adornar igrejas, mas para transformar vidas e, principalmente, para catequizar indígenas que viviam em mundos tão distantes daquele rigor europeu. Pouco a pouco, o barroco deixou as missões e, penetrando nas cidades, tornou-se um espelho inquietante, um lembrete constante, quase uma vigilância implacável, para que os habitantes não se perdessem nas tentações e desregramentos do cotidiano. O barroco era um chamado severo para enquadrar vidas rebeldes dentro dos mandamentos divinos, mas fazia isso com uma linguagem que era, ao mesmo tempo, barroca em si mesma, cheia de excessos, conflitos e mistérios. Esse movimento é quase como um barraco permanente, um conflito constante entre extremos, uma louca dualidade que define sua própria essência. Tudo no barroco é confronto, entre o sagrado e o profano, entre a carne e o espírito, entre a luz que revela e as sombras que escondem. Para expressar essa complexidade, o barroco se apoia em uma linguagem recheada de figuras poderosas, como as antíteses, os paradoxos, as hipérboles e hipérbatos, palavras rebuscadas e ornamentadas que não apenas comunicam ideias, mas envolvem, distraem e ao mesmo tempo capturam, fazendo o espectador ou leitor mergulhar em um jogo de significados e sentidos. Mas o barroco não é só isso. Ele carrega um esteticismo extremo, um apreço pela forma que muitas vezes supera o conteúdo. A retórica barroca nos ensina que a maneira como uma ideia é transmitida importa mais do que a ideia em si. É um barroco metido, vaidoso, que exibe sua erudição através do uso cuidadoso das palavras, e que encanta e desafia simultaneamente. Essa exuberância atravessou séculos, influenciando não apenas a literatura, mas também a música, as artes plásticas e a arquitetura, moldando mundos e ideias muito além do seu tempo e espaço. No Brasil, o barroco não se estabeleceu com tanta força na literatura. E por isso temos poucos autores que realmente incorporaram essa estética complexa em nossa produção colonial. Mas aqueles que o fizeram de maneira magistral. E é aqui que entramos nas duas grandes vertentes do barroco, o cultismo e o conceptismo. O cultismo se caracteriza por um vocabulário altamente elaborado, cheio de metáforas complexas e inversões sintáticas que desafiam a lógica imediata. Um exemplo clássico é Gregório de Matos, o Boca do Inferno, que usava essa linguagem sofisticada para criar poesias religiosas que revelavam os profundos conflitos entre o pecado e a santidade. Gregório de Matos não se limitou a uma única forma. Seu talento transitava entre o culto e o profano, entre o lírico e o erótico, entre a devoção e a crítica mordaz ao clero e à sociedade baiana da época. Suas palavras, afiadas como punhais, criavam antíteses intensas e imagens que chocavam e provocavam reflexão. Ele foi, sem dúvida, um dos maiores nomes da literatura barroca brasileira, mostrando que o barroco podia ser tanto uma expressão de fé, quanto uma arma de crítica social. Já o conceptismo, por outro lado, se fundamenta na argumentação elaborada, na lógica rigorosa e na retórica persuasiva. Aqui, as figuras paradoxais ganham ainda mais destaque. Padre Antônio Vieira é o mestre da vertente, conhecido por seus sermões, que combinavam uma estrutura lógica impressionante com um tom fervoroso e persuasivo.
Vieira exigia do público não apenas emoção, mas também raciocínio, um equilíbrio raro que transformava suas palavras em verdadeiras armas de convencimento. Seus textos revelam o barroco em seu ápice argumentativo, uma batalha intelectual travada com as armas da razão e da fé. Se tudo isso parece complicado, não se preocupe. O barroco pode ser denso, sim, mas é também uma história de paixões, de conflitos profundos que ecoam dentro de cada um de nós. Ele nos desafia a olhar para dentro, a reconhecer nossas próprias contradições e a navegar entre as sombras e as luzes que habitam nossa existência. Entender o barroco é entender um pouco mais sobre a complexidade do ser humano, sobre como buscamos significado mesmo em meio ao caos. É por isso que o barroco permanece vivo, não apenas como uma página antiga nos livros de história, mas como um reflexo das batalhas internas que todos enfrentamos. Uma dança entre o céu e o inferno, uma luta constante para equilibrar o desejo e a razão, a fé e a dúvida. E essa é a beleza paradoxal que torna o barroco irresistível, intenso e inesquecível. O barroco não termina aqui. Ele se espalha silencioso como uma sombra que acompanha nossos pensamentos, revelando as contradições que habitam cada um de nós. É essa tensão eterna entre luz e escuridão que nos convida a refletir sobre nossas próprias batalhas internas, sobre os paradoxos que nos definem e transformam. Ao perceber o barroco não apenas como um estilo, mas como uma experiência viva, despertamos para a complexidade que pulsa sob a superfície da vida cotidiana. Se algo nesse mergulho tocou sua alma, que essa inquietação se transforme em um gesto, um convite para continuar explorando, questionando e compartilhando. Curta este vídeo se sentiu esse impacto. Comente suas impressões para que outras vozes se juntem a esse diálogo e compartilhe com quem precisa sentir essa mesma provocação. Inscreva-se não por hábito, mas porque agora você faz parte de algo maior, uma busca por sentido que ultrapassa o tempo e o espaço.